Olá, você, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa aqui, Escutando Sentimentos, que é um programa, uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco. Sou Viviane, estou aqui novamente para dar continuidade ao estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é uma psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira pelo espírito da Hermance Dufour. Reforma Íntima Sem Martírio. Se você ainda não pôde ler, eu recomendo, né, que faça essa leitura, você vai gostar muito. Tem muitas lições aqui. A gente aqui traz apenas a ideia principal, né, do livro, mas é muito importante, se você puder, né, fazer a sua própria reflexão, ler o livro e fazer a sua própria reflexão. Hoje nós estamos aqui com a Alzira e a Sandra, nossas amigas Alzira e Sandra, aqui do GESP, a quem eu dou boas-vindas, né? Eu estava aqui falando, meninas, que a gente dá continuidade hoje ao estudo do Reforma Íntima, capítulo 21. Hoje está falando de depressões reeducativas, né? É um tema bem atual, um tema bem do momento. E sejam bem-vindas a essa conversa. Obrigada, Vivi. Obrigada pela parceria de sempre, né? A gente vem discutindo, vem refletindo as falas da Hermância aí no livro Reforma Íntima Sem Martírio, e é sempre muito gostoso. A gente refletir a nossa vida, o nosso cotidiano, refletir as nossas ações e a importância de nos conhecermos para fazermos, de fato, essa reforma interior. Então, é sempre muito prazeroso fazer esse videocast com vocês e eu aprendo bastante. Muito obrigada. Muito obrigada ao GESP por nos dar essa possibilidade de estarmos juntas. Pois é, boa noite, gente. Boa noite, Viviane, Sandra. Então, como Sandrinha falou, né, é um prazer estar aqui. E a gente não se cansa de estudar Hermance, não é? Cada obra é um novo aprendizado e um aprendizado eterno, né, gente? Porque o que a gente aprende aqui, a gente vai levar para a nossa vida espiritual, né? Somos espíritos eternos. Então, é muita coisa boa, né? Por isso que a gente fica, olha o meu sorriso de felicidade, né? De estar aqui com vocês mais uma vez. Muito legal. O tema hoje é a depressão e o seu poder reeducativo, né? A irmã traz esse tema, um tema atual, né? A depressão é uma doença que está atingindo, né, uma grande parcela da população e vai atingir ainda muita gente, né, da nossa sociedade, no mundo inteiro. E, Alzira, eu queria começar por você, para que você pudesse nos dizer ou nos definir o que é a depressão, né? Resumidamente, lógico. E a irmã, se ela traz uma classificação, né? Ela traz a depressão primária e secundária. Se você pudesse nos explicar essa definição da irmã. Uhum. Então, a depressão, né? Segundo a Hermance, primeiro a depressão, assim, cientificamente falando, é aquele estado de desânimo, mas não um desânimo qualquer, né? É um desânimo que ele dura um certo tempo. Ele começa a apresentar sinais, né, até de desinteresse. Você se sente desmotivado e depois você vai ficando desinteressado de várias coisas, coisas simples, como fazer o que você gosta. Você trabalha há anos e ama a sua profissão, de repente você não quer mais ir para o trabalho, né? São sinais de depressão. E a Hermance, ela vem falar para a gente de dois tipos, né? Lembrando que o tema é depressões reeducativas, né? E ela diz assim, que a gente tem a depressão primária e a depressão secundária. Então, a primária seria aquela que não depende de nenhuma causa para ela surgir, para ela aparecer. Ela aparece assim mesmo por ela. Então, ela é causa e efeito ao mesmo tempo. Então, faz parte da própria pessoa, né? Que é justamente o ponto principal que ela vai trabalhar nesse capítulo. E a depressão secundária, ela decorre de um fator, existe um fator causal, né? Irmã, se ela até dá um exemplo. Você está levando a sua vida normal, aí você descobre, né, que tem uma doença crônica. Você descobre que agora é diabético.
e você começa a se deprimir. Eu estou me lembrando de uma amiga mesmo, quando ela descobriu-se diabética, ela ficou arrasada, começou a emagrecer. Quando ela se viu magérrima, ela não gostou do que viu, descobriu o diabetes e ficou assim muito triste e sem ânimo para a vida. Então, ela quase entrou no estado depressivo. Ela não entrou porque ela tem muitas amigas psicólogas, né? E ela se aconselhou e a gente disse, amiga, vá para a terapia, se cuidar, porque você precisa estar bem para lidar com essa nova condição de vida. Então, essa é a depressão secundária, né? Ela tem esse fator aí que causa a depressão. A Hermância, ela nos revela que essa tristeza, Sandra, do espírito, ela nos acompanha antes mesmo de reencarnarmos, não é isso? É isso, Vivi. Eu estava lembrando exatamente dessa passagem do texto da irmã, que ela fala que na erraticidade, quando a gente está lá despojado do corpo físico, a gente tem uma amplitude de visão, a gente consegue perceber questões que estando aqui não conseguiríamos. Então a gente entra nesse envolvimento, né, desse sentimento de falência, poxa, como eu poderia ser uma pessoa melhor, por que eu sou tão ruim, por que eu tomei tantos descaminhos, mas isso fica exacerbado no plano espiritual. Eu estou ainda me preparando para reencarnar. Isso está lá, sabe, atordoando os meus pensamentos, porque não pensem que estar do lado de lá vai ser diferente, né? Muito pelo contrário, se intensifica os sentimentos. E muitas vezes, Vivi, a irmã se coloca que para reencarnar, a pessoa que está passando por esse processo de, sabe, de adoecimento na erraticidade precisa se tratar, fazer terapia parecida com a terapia psicológica que é feita aqui na Terra para poder conseguir reencarnar. Porque ele está tão envolvido nesse sentimento de desvalor, né, de falência, de inferioridade, sabe? Tão se sentindo tão distanciado das leis divinas que ele começa a se martirizar. E aí, voltar do jeito que ele está é completamente inviável. Então, a própria espiritualidade encaminha esse espírito que está passando por um processo também depressivo do lado de lá para as terapias que acontecem no plano espiritual, preparando esse espírito para uma encarnação. Ou seja, ela diz que boa parte dos depressivos encarnados hoje já foram os depressivos lá na erraticidade, já reconheceram seus erros, seus descaminhos, suas falências, né? Muitas vezes também se afastando desse auto-amor. E a busca por esse auto-amor é fundamental para que ele encontre forças para trilhar um novo caminho. Alzira, a depressão é um doloroso estado de desilusão, não é isso? Pois é. Então, na verdade, né, Sandrinha falou que quando o espírito desencarna, a consciência se amplia, não é? E ele entra naquele estado de reconhecer o quanto ele falhou. E a Hermância, ela vem dizer que a partir dessa visão ampliada vai acontecer vários registros de desvalor, de inferioridade, aquilo fica registrado no ser. Embora ele se trabalhe, né, antes de reencarnar, e ela diz que isso acontece quando o espírito tem méritos. Então, se você teve uma encarnação, a sua última encarnação foi valorosa, você aproveitou bem, né? Você procurou viver dentro dos ensinamentos do Cristo, né? Aqui no nosso planeta Terra, ele é o nosso mentor, né? Nosso irmão maior. Então, quando você desencarna, você tem méritos e você vai ser tratado. Porém, quando você reencarna, esses registros eles ficam ali, né? E aí, por que seria uma desilusão? Porque você está querendo acertar, nós reencarnamos, né? E nós espíritas, tá? São muitos os espíritas que entram nesse estado de depressão. Estamos querendo acertar, né? Trabalhando no caminho do bem, sendo conduzido, trabalhando de verdade. Porém, esses registros nos levam, né, a esse sentimento de falência. Então, por que desilusão? Né? Muitas vezes nós
ainda carregamos aquela ideia de que somos poderosos, de que sentimos saudade de uma vida boa que já tivemos. Então, por exemplo, você hoje vive numa condição limitada, vamos supor, de saúde. Então, naquele registro, aí, no seu íntimo, está registrado lá que você foi aquela pessoa saudável, dona da sua vida, fazia tudo o que queria, e hoje você tem dificuldade em aceitar aquilo que realmente você é, que você mesmo escolheu reencarnar na condição de limitação para não cometer mais aqueles erros. Porém, inconscientemente, nos registros profundos do seu ser, né, no seu inconsciente, você tem dificuldade em aceitar, não é? E aí você, por isso o estado de desilusão. E a gente entra no estado de rebeldia. Às vezes, isso é visível, é consciente, não é? E o indivíduo não aceita a condição que tem, mas muitas e muitas vezes não é consciente. E ele não sabe, mas ele só sente. Só sente tristeza, só sente desânimo, só se sente a pior das criaturas, não é? Sem valor nenhum, não consegue dar um passo, né? E a gente vê muitos depoimentos, né? Padre Fábio, ele tem uns depoimentos que ele falou da depressão dele, ele diz: "Eu não desejo para ninguém. É um estado terrível o estado depressivo, né? E eu já ouvi muitas pessoas dizerem, e eu creio que vocês também, na internet tem muitos depoimentos de pessoas famosas, né, inclusive, que diz o quanto é horrível esse estado, porque se sente impotente, é contra tudo que a pessoa, todos os seus valores. Eu quero, mas eu não consigo. Eu sou taxada de preguiçoso. Eu escutei uma cliente me dizer isso ontem, né? Olha, eu sou taxada de preguiçosa. Aí o vizinho olha para mim, o meu quintal daquele jeito, o meu jardim, e eu não limpei porque passou uma semana sem limpar as necessidades do cachorro lá no jardim. Ela diz, aí olham para mim, Alzira, e dizem, eu sou preguiçosa, fulana é preguiçosa, mas não é. Você sabe, ela olhava para mim, né, como quem pedia socorro, dizia, você sabe que eu não sou preguiçosa, de fato, né? É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa consciente dos seus deveres, mas é que a depressão não deixa, porque o Paralisa. sentimento paralisa, porque o sentimento de impotência e de menos-valia, ele é muito forte. Mas por quê? Por causa desses registros, né, que estão lá no âmago do nosso ser, né? Seria isso, Vivi, a questão da desilusão. É, a irmã, ela vai variedades, né? E vivemos num mundo, né, com baixa tolerância a ser contrariado, né? Eu acho que hoje em dia ninguém quer ser contrariado. E ela coloca isso, né, nesse capítulo, que quando a gente é contrariado, muitas vezes a gente entra nesse estado, né, de depressão por conta disso, porque não aceitar ser contrariado, cria-se uma expectativa, quer que seja daquela forma e não aceita resultado diverso. É isso, Vivi. Eu acho que é incapacidade da pessoa de viver com a frustração, sabe? E aí você, segundo Hermance, a pessoa que se encontra nesse quadro de intensa frustração foi uma pessoa que tem uma trajetória longa vivendo dentro do egoísmo, ou seja, ela acredita que só aquilo que ela quer, da forma como ela quer, que é a correta. E aí ela se encontra nesse emaranhado, sabe, de egoísmo e vive essa frustração e não consegue lidar com essa frustração. É difícil lidar com a frustração. É difícil muitas vezes a gente querer uma coisa e não acontecer da forma como nós queremos. E a depressão, ela vem exatamente com esse propósito de nos educar, de fazer a gente perceber que existe beleza, existem coisas boas naquilo que a gente não planejou, na forma que nós vivemos, que nos foi colocado, e que a gente pode viver muito bem daquela forma, sabe? Não necessariamente eu precisaria ser uma médica para ser muito feliz. Eu posso ser uma professora e ser muito feliz e sem frustrações, né? Entendendo que viver essa profissão para mim é importante, para mim trazer um aprendizado muito grande
e também para agir, né, proativamente em relação às que estão à minha volta. Então, quando o depressivo ele se encontra nessa tristeza profunda, querendo, na verdade, encontrar um caminho e frustrado, mas ele reconhece que existe algum problema ali, ele sabe que tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Então, é nesse momento que parece que dá o start, é o filho pródigo querendo voltar para sua casa, reencontrar o seu pai, né? Rever e reencontrar o seu eu divino. Então, é muito importante. Eu acho que a depressão, para as pessoas que eu conheço, sabe, Alzira? Eu estou dizendo Alzira aqui, gente, porque a Alzira é psicóloga e a gente sempre se reporta a ela como uma pessoa que tem um lugar de fala, de conhecimento muito importante, que nos ensina sempre. As pessoas com quem eu vivi, que tiveram ou têm depressão, são pessoas que são maravilhosas, mas que não aceitavam a sua forma de viver. Não aceitavam como a vida tinha conduzido os seus caminhos. E a partir do momento que ela reconhece, que ela entende que ela precisa começar a ver beleza, a entender a importância de como os caminhos foram trilhados, ela começa a entender que a depressão é um processo importante para essa autoaceitação, sabe? Para esse reconhecimento de que eu sou, sim, uma criatura divina e estou aqui para viver feliz, ser feliz e aprender com aquilo que Deus me dá, saindo desse estágio profundo de frustração e de tristeza, né? Então, quando a gente começa a sair, reconhecer e se fortalecer, né, diante dessas circunstâncias, a gente começa a se aproximar cada vez mais de Deus. A irmã, se ela traz para a gente algumas neuroses, né, que estão acometendo a nossa sociedade, né? Aí eu queria convidar vocês, porque como a gente é um tema muito vasto, um tema muito rico, eu queria convidar vocês, assim, eu vou falar neurose, algumas neuroses que ela elenca, e vocês podem comentar, cada uma comenta uma, para que a gente consiga falar de todas, pelo menos rapidamente, né? Eu vou começar pela neurose do apego, que ela chama. O que seria essa neurose do apego, Alzira? Seria a pessoa ela fica aflita com as perdas. Então, quando ela começa a passar por perdas e mínimas, tá? A gente não está falando de uma morte de um ente querido. A gente está falando de uma posição no emprego, de uma tarefa no emprego. Então, você tem atribuições. Teu chefe tira uma atribuição tua e dá para o colega. E, às vezes, isso mexe profundamente com o indivíduo. Então, aquela perda, né, é a neurose do apego, porque ele estava apegado àquilo. Quando ele pode aprender muito, como Sandra colocou, mudando de atribuição, ou ficando mais leve, porque tiraram uma atribuição dele, e ele teria a oportunidade de aprender a reeducação, né? Então, essa seria a neurose do apego, tá? Só esclarecendo aqui, que eu acho que eu esqueci de dizer, que a irmã, se ela traz essas neuroses como remédios, né, para que a gente possa dar um impulso para sair da depressão ou para não entrar nesse estado. É a reeducação através da dor, né? Vem a dor, você reconhece ela em você e a partir daí você vai usá-la como um instrumento de cura. Né? Então, a neurose do apego, a Alzira bem falou, né? Você pode mudar essa visão e melhorar nesse sentido. Não entra em depressão ou se cura dela, né? Ou tenta se curar dela. A segunda neurose que ela chama, a Sandra pode falar, que é a neurose do perfeccionismo. Pois é, isso aí eu sofri e ainda sofro um pouquinho, tá? Reconheço que em alguns momentos eu busco algo inalcançável, que é essa perfeição, não existe, né? Mas por quê? Porque eu tenho medo de me frustrar. Eu tenho medo que as pessoas apontem, eita, olha ali a profissional que não conseguiu fazer o que deveria fazer. Olha ali a professora que não deu conta do recado, não conseguiu controlar a sala. Então, são coisas simples do nosso dia a dia, mas que a gente busca o tempo todo, incansavelmente, dolorosamente, diga-se de passagem, essa perfeição. E eu digo mais, não existe. A gente precisa se frustrar para se fortalecer.
A gente precisa entender que somos falhos e que estamos nos caminhos para nos conhecer e sermos o melhor dentro do possível. Por causa da vergonha, Alzira, o que seria? Ela diz que é extrema resistência com a autoaceitação. Você não se aceita, né, em relação a determinadas características suas, tá? E aí você tem vergonha de si. Então, você não consegue se aceitar, né? Por muito tempo eu tive vergonha do meu corpo. Eu fui uma adolescente, uma criança muito magra. Eu tinha apelido de Olivia Palito na escola, né? Sofri bullying. E durante muito tempo. E engraçado que quando eu me livrei, né, dessa vergonha, graças a Deus eu me livrei cedo, aos 20 e poucos anos eu já não tinha mais esse complexo. E eu olhava as minhas fotos da infância e dizia, nossa, como eu era linda. Gente, eu era linda. Eu parecia uma Barbie, sem tirar nem pôr. Eu era Barbie escrita, né? E eu nunca reconheci aquilo. Então eu tinha vergonha e só usava saia no joelho, para vocês terem uma ideia, né? E aí são questões como essa. Você ter vergonha de determinada postura, você ter vergonha do seu companheiro, por exemplo. Às vezes você escolhe, ama uma pessoa, se apaixona, mas tem vergonha de aparecer em público, né? Já lidei muito com pessoas no consultório com esse tipo de vergonha, né? Então, vergonha de si ou de suas atitudes, né? Ou do seu corpo, ou de suas atitudes, né? Características de personalidade. Então, a gente precisa assumir quem nós somos, entender nossas limitações, né? Então, seria isso, né? A neurose da vergonha. Próxima que ela fala, essa é boa, viu, Sandra? A neurose do domínio. Seria Eu isso. acho, eu acho que tem tudo a ver com o perfeccionismo, viu? Pensei nisso agora. Não é? Eu acho que tem muito a ver com perfeccionismo, né? A pessoa que é perfeccionista, ela inevitavelmente ela vai ter essa neurose por domínio. Isso dentro de casa, isso no trabalho, você quer que as coisas não fujam do seu controle, é aquilo ali. E quando foge, você se desgasta, você fica mal, você sabe, você pensa mil e uma coisa, você pensa em desistir de determinado curso, você pensa em deixar de ir para uma roda de amigos, porque você começa a se desgastar, porque você quer que tudo dê certo e saia daquela forma, né? Eu lembro que em determinados momentos eu trabalhava com a evangelização infantil, Alzira. A Alzira também trabalhou, não foi na. Só que eu Trabalhei. trabalhei numa instituição e ela em outra. E eu lembro Uhum. que teve uma certa feita que nós íamos para um evento fora. E eu tinha programado tudo, Vivi. Eu tinha programado o horário de sair com minutos e segundos, o horário que nós íamos chegar lá, o horário que os meninos iam lanchar e o horário que nós íamos voltar. Só que eu esqueci que determinadas coisas não dependiam de mim. Dependiam de um grupo de pessoas. Por mais que eu articulasse e organizasse esse grupo de pessoas, determinadas coisas fogem da sua na sua alçada. E aí o ônibus chegou atrasado. Então, aquela programação de sair em determinado horário já não tinha dado certo. E, por consequência, o horário que a gente chegou lá também não bateu com o horário que eu tinha programado. De forma que as coisas foram atrasando. Só que isso me gerou um desgaste muito grande. Eu fiquei muito cansada, muito exausta, ao ponto de dizer que nunca mais ia fazer um evento como esse, que não ia sair mais com ninguém e responsabilizar as pessoas que estavam à minha volta. Veja o tamanho da neurose, né? Então, quando ela fala aí dessa neurose pelo domínio, a gente tentar dizer, bom, você não domina absolutamente nada. As coisas saem do seu controle, não dependem só de você. E é a gente pensar e repensar e avaliar que, principalmente quando a gente trabalha em grupo, né? O grupo, ele ali é soberano, então não vai depender de você por mais que você queira. E aí entra mais uma vez a frustração. E a gente não pode ter medo dessa frustração. A gente tem que entender que a gente pode até coordenar ações a serem feitas, mas a gente não pode determinar e ter o domínio dessas ações. Porque aí a gente vai, de fato, se desgastar
vai sofrer muito mais, a depressão vai doer e vai ser mais complicado para eu sair dessa situação lá no futuro. Eu queria, Vivi, só comentar Sim, uma coisa importante em relação a isso que Sandra colocou, que eu aprendi na minha própria vivência, porque eu também tenho esse perfil de ordem, de controle, né, de querer manter as coisas muito no prumo, e eu aprendi uma coisa tão importante que é o entregar e confiar. Quando a gente planeja, que a gente tem consciência do que é o certo a ser feito, a gente entrega e confia, como diz o evangélico, né? Entrega e confia no Senhor, e tudo dá certo. As coisas vão fluindo quando você relaxa, né? A gente vai ficar de olho de longe, para ver se está mais tranquilo, entregando, vendo o tempo das pessoas, cada um vai chegando e a gente vai organizando aqui. Eu aprendi na minha vivência, viu, Sandrinha? Quando a gente vê, está tudo Não, mas fluindo eu numa aprendi boa, também, a né? duras penas. Eu coloquei o lado negativo, mas que com o tempo, sabe, Pois até nos grupos mesmo, eu fui aprendendo a exatamente entregar. Eu disse, vou entregar a Deus, vou entregar a espiritualidade, e em determinados momentos a coisa de fato não saía da forma como eu havia planejado, mas tudo bem, é assim mesmo. E às vezes sai até melhor, né? Quando a Sim, gente realmente se entrega porque a intuição ela vem, as ideias surgem, né? E a gente aprende também nas diferenças, porque a gente planejou, mas chegou alguém, deu uma outra ideia, ou fez diferente. De repente eu me vi aprendendo muito com as outras pessoas, né? é isso, se permitir, né? Pois é. ah, assim, eu vou colocar duas neuroses que ela elenca aqui, que eu acho que uma tem a ver com a outra, e que são as neuroses que são trampolim, né, para os estados depressivos. Quando ela traz para a gente que a gente pode fazer esse trampolim também para sair da depressão, que é a neurose da culpa e da autopiedade. Uhum. Então, a culpa, né, vai trazer a gente a se punir. Ela diz que é quando a gente encontra formas sutis de autopunição. Então, eu me sinto culpada por algo, então, inconscientemente, eu me culpo e tenho atitudes que reforçam um determinado tipo de sofrimento. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe que não pode comer determinados alimentos. A gente vê muito isso. E é uma coisa que está fresquinha na minha memória, né? Que comentários que eu escutei ultimamente. Eu sei que eu não posso, mas eu vou lá e faço, né? Estou acima do peso e tenho hipertensão arterial, mas eu como aquilo que eu não posso comer. Eu não consigo me controlar, né? Eu consigo administrar o meu desejo e eu faço, né? Ou eu me coloco em situações, eu sei que eu não devo mais ir por determinado caminho, mas eu vou. É uma forma de se punir, né? É uma forma sutil. E a questão da neurose da autopiedade, não é? É a questão da gente ficar suscetível a fatos do dia a dia. Então, por exemplo, coisas simples, tá? Como, por exemplo, eu sei que se eu for por aquele caminho, eu estou falando do caminho mesmo, eu vou dirigindo meu carro e vou pegar uma via que essa via ela não é uma via legal, eu não chego na hora, mas eu acabo sempre indo por aquele caminho, né? Ou pela neurose do controle, porque é um caminho que eu me sinto mais seguro, mas aí eu fico suscetível, né, a sofrer. Aí, mais uma vez, eu chego no meu trabalho cansada, esbaforida, né? Porque aí chego reclamando, né? Porque é muito ruim, porque isso não está dando certo, porque esse horário é ruim para mim, mas não é. Você está se colocando naquela situação, né? Se deixa ficar suscetível àquilo somente para sentir pena de você próprio, não é? Que seria a autopiedade. E você se coloca naquela situação, tá? Seria mais ou menos isso aí.
Maravilha. Gente, olha, a gente está no finalzinho, né? Nosso tempo está encerrando aqui, mas é um tema muito vasto. A gente passaria, eu acho que mais um programa falando sobre isso. Mas a grande lição, no meu ver aqui que a irmã traz, é que a gente pode pegar essas neuroses que cada um tem a sua, né? Que pelo menos quando eu li, eu me vi em várias, né? E pegar essa neurose, identificar na gente e ver qual é a forma que a gente consegue usar nisso ao nosso favor, para que a gente não entre nesse processo de tristeza profunda, o processo da inércia, da depressão, para que a gente possa sair dela se a gente já estiver neste processo, né? Eu gostaria de agradecer a Sandra e a Alzira e deixar agora à vontade, se vocês quiserem trazer uma mensagem, né, final, eu deixo com a palavra com vocês. Bem rapidinho, Vivi, Alzira. A irmã se fala, e eu acho que a mensagem que ela nos traz no frigir dos ovos é exatamente essa, que há que se ter muita humildade para aceitar a vida como ela é, compreender suas reclamações e tomar uma postura reeducativa. Então, que nós sejamos humildes, aceitemos a vida como ela é, entendamos ou buscamos entender por que ela está sendo daquela forma, naquela circunstância da qual tem se apresentado, e que esta vida possibilite-nos uma reeducação, um melhoramento, uma mudança de postura, uma reforma íntima. E eu diria, né, para acrescentar aí, que a gente saia desse controle, né, dessa mania de querer que as coisas sejam de determinada forma e entender que tudo tem seu curso e entregar e confiar, né? Que quando a gente sai desse controle, a gente relaxa, mas não um relaxamento irresponsável, e sim relaxar, atento ao que está acontecendo e saber que nem tudo vai ser do jeito que você quer, mas tudo pode ser melhor, tá? Quando a gente entrega e confia, a gente pode ter belíssimas surpresas da vida e ganhar muito no final das contas, porque a espiritualidade ela sabe o que a gente precisa. Então, se a gente tem essa paciência, essa tranquilidade, as coisas vão surgindo à nossa frente. E eu vou dizer, gente, eu digo isso de carteirinha, tá? Porque eu fui muito controladora. Eu queria muitas coisas do meu jeito. Mas no dia que eu aprendi a entregar, então eu ganhei muito, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, de verdade. Como diz a música, né? Fé em tudo, fé na vida e fé no que virá, né? Vamos ter fé. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigada a você que está nos acompanhando aí todo sábado, às 7 da manhã, a gente libera o programa. É muito bom ter você conosco. Os programas anteriores, se você perdeu, está lá no nosso arquivo, né, na nossa playlist lá no YouTube. E eu peço que vocês possam estar curtindo este programa, se gostou, se fez sentido, compartilhando com os amigos, levando essa mensagem para mais pessoas. Sandra e Alzira, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até a Até. próxima, Vivi. Tchau. Tchauzinho.